Olá meu amigo, olá minha amiga, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre o bom samaritano. Essa história do bom samaritano está registrada no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a seguir. E, na verdade, é uma história maravilhosa. E dentro dessa história existem detalhes importantíssimos. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Por isto, se você realmente quer conhecer detalhes importantíssimos sobre o bom samaritano, assista esse vídeo até o final. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que a história do bom samaritano não é uma parábola, e sim uma história verídica. Observe que nos originais gregos não contém a palavra parábola. Ou seja, nos originais contém a palavra história. Isso significa que a história do bom samaritano é verdadeira. Porque Jesus, quando estava executando o seu chamado ministerial, ele estava pregando para várias pessoas de níveis espirituais avançados. E também a maioria das pessoas que ouviam a Jesus eram pessoas envolvidas com as leis de Moisés. Por isto, Jesus tinha que pregar a verdade. Ou seja, toda história que Jesus pregava tinha que ter fundamentos. É por isso, pessoal, que a história hebraica diz que Jesus conhecia 700 sermões. Exatamente, 700 sermões. Através desses detalhes, nós podemos observar a capacidade intelectual que Jesus tinha para ministrar a palavra de Deus. Um outro detalhe importantíssimo, pessoal, é que a história diz que Jesus, apesar de conhecer 700 sermões, ele contava aproximadamente 70 parábolas, uma diferente da outra. E as parábolas que Jesus mais gostava era a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, da dracma perdida e também a parábola das 10 virgens. Estas 4 parábolas eram as parábolas que Jesus mais contava em suas mensagens. Olha que legal, pessoal. Então Jesus conhecia 700 sermões, contava 70 parábolas, ele tinha como escolha pessoal 7 parábolas especiais e as 4 mais contadas foram estas que eu acabei de falar para vocês. Segundo a história judaica, quando Jesus foi para a terra dos samaritanos e pregou para a samaritana perto do poço de Jacó, Jesus foi para a cidade de Samaria. E quando chegou na cidade de Samaria, Jesus conheceu o bom samaritano, que segundo a história, o bom samaritano era irmão da samaritana que Jesus ganhou perto do poço de Jacó. Pois então, pessoal, esta mulher samaritana era irmã do bom samaritano. Olha que legal. Provavelmente você que está me assistindo não sabia desse detalhe. E agora passa a ficar sabendo. Pessoal, esses detalhes importantíssimos servem para você colocar na introdução do seu sermão, da sua palestra, da sua mensagem, porque isto é interessante e também vai enriquecer o seu chamado. Foi pensando em tudo isto, pessoal, que eu elaborei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Pessoal, esse livro
contém 700 páginas e, na verdade, é um dos melhores livros já publicado no Brasil. Porque os detalhes que estão neste livro você não vai encontrar nas redes sociais. Por exemplo, se você comprar bastante bíblias de rodapés, também você não vai encontrar esses detalhes nessas bíblias. Por exemplo, eu estou com a Bíblia King James original, 611, tá bom? Eu estou aqui também com a Bíblia arqueológica. Essas bíblias são maravilhosas. Na verdade, eu tenho bastante bíblias e cada bíblia que eu tenho é diferente uma da outra. Porém, nos rodapés dessas bíblias, você não encontra os detalhes que estão neste livro. Porque os detalhes que estão nesse livro são derivados dos originais hebraico, aramaico, grego, latim. E esses detalhes são baseados na questão cultural do povo mais antigo da face da terra. Então tem detalhes neste livro que você não vai encontrar nas bíblias, nos livros. Também se você está fazendo uma faculdade básica ou média de teologia, nesta faculdade básica ou média, provavelmente você não vai conhecer todos os detalhes que estão neste livro. Portanto, pessoal, este livro é um dos melhores livros já publicados no Brasil. Se você ainda não adquiriu este livro, adquira. Está na promoção e você pode estar ligando para mim através desse telefone do meu lado esquerdo ou mandando uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você poderá saber mais sobre este livro importantíssimo, tá bom? Pessoal, vamos voltar a falar sobre o bom samaritano, porque a história do bom samaritano é maravilhosa. E eu, na verdade, vou fazer 3 vídeos sobre o bom samaritano. Este é o primeiro vídeo, tá bom? E eu acredito que você já aprendeu alguma coisa, não é verdade? Por exemplo, eu falei que a história do bom samaritano não é uma parábola, é, na verdade, uma história verídica. Eu também falei que Jesus tinha 700 sermões gravados em sua mente. Eu também falei que Jesus contava 70 parábolas, sendo que ele amava 7 parábolas. E eu falei o nome das 4 parábolas que Jesus mais contava. Tá bom, pessoal? Eu falei aqui no início também desse vídeo que o bom samaritano, segundo a história, era irmão da mulher samaritana. Tudo isto você já aprendeu nesses minutinhos que você está me assistindo. Eu acredito que, na verdade, esse vídeo vai ser de bom desempenho para o teu conhecimento ministerial. Por isto, eu acredito que já chegou a hora de você se inscrever no meu canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aquela curtida, também divulgue os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Pessoal, a história do bom samaritano tem vários sentidos, sentidos históricos, sentidos tipológicos e sentidos também escatológicos. O sentido dessa primeira mensagem é tipológico, porque Jesus começa falando a história do bom samaritano, dizendo o seguinte: um certo homem saía de Jerusalém para Jericó. Isso é muito importante porque de Jerusalém para Jericó equivale a 27 quilômetros, tá bom? E também entre Jerusalém a Jericó, você tem que passar por 2 vales terríveis. O nome do primeiro vale é o Vale da Sombra da Morte. Todo mundo aqui conhece o Vale da Sombra da Morte, porque o Salmo 23 fala sobre o Vale da Sombra da Morte.
O segundo vale nessa estrada entre Jerusalém e Jericó é o vale do derramamento de sangue, onde tinha um arraial e as pessoas que moravam ali eram pessoas pobres, porque o terreno era árido e aquele povo vivia de comércio. Portanto, ali tinha muitos ladrões. E observe, pessoal, que toda a história do bom samaritano, ela tem um sentido tipológico, porque o homem saía de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está muito acima do nível de Jericó. Então, pessoal, quem está em Jerusalém, tipologicamente, está bem, porque Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade que representa o reino celestial. E Jericó é uma cidade que tipifica a maldição. Todo mundo conhece a história de Jericó, que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Então, pessoal, a história diz o seguinte: um homem estava em Jerusalém e foi para Jericó. E no meio do caminho, este homem foi assaltado. Exatamente. E tipologicamente, Jerusalém é o símbolo do Jardim do Éden. Exatamente. E o homem que foi assaltado é uma tipificação de Adão. Olha que legal, pessoal. Provavelmente você que está me assistindo também não sabia desse detalhe. E agora passa a ficar sabendo, não é verdade? Jerusalém é símbolo do Jardim do Éden. E o homem que foi assaltado é símbolo de Adão. E Adão saiu do Jardim do Éden e foi para fora do Jardim do Éden. Ou seja, Adão saiu tipologicamente de Jerusalém e foi para Jericó. E no meio do caminho, Adão, o homem, foi assaltado. Observe, por exemplo, que a parábola ou a história do bom samaritano, contada por Jesus, diz o seguinte: um homem saía de Jerusalém em direção a Jericó. Isso é muito importante, pessoal, porque a palavra homem, nos originais hebraicos, está apontando para a terra. E a terra aponta para o barro. E o barro, nos originais hebraicos, aponta para Adão. Então, realmente, a história do bom samaritano é uma tipologia. Observe que o homem da história do bom samaritano reivindicou o assalto. Ou seja, ele reagiu. E quando ele reagiu, os assaltantes bateram nele e deixou ele desmaiado, quase morto. Observe que quando Adão saiu do Jardim do Éden, Adão perdeu a consciência espiritual e passou a conhecer o mundo literal. E Adão, tipologicamente, quando saiu do Jardim do Éden, apanhou muito. A Bíblia diz que Adão suava. Ele suava tanto que Deus disse: a partir de hoje, tu comerás do suor do teu rosto. Porque a história diz que Adão estava esbofeteado no reino espiritual. Ele estava apanhando no reino espiritual. E quando Deus via o suor derramando, Deus aproveitou o ensejo e disse para Adão: Adão, como você está suando, você vai comer do suor do seu rosto. Então, pessoal, essa história do bom samaritano é tipológica, é uma tipologia. Adão tipifica o homem que saiu de Jerusalém. E os ladrões tipificam o diabo, a serpente e as ações malignas, originadas pelos demônios que estavam trabalhando contra a vida de Adão quando ele saiu do Jardim do Éden. E a história diz, pessoal, que quando o homem que saiu de Jerusalém foi atacado, ele reivindicou, ou seja, ele reagiu ao assalto e foi esbofeteado e ficou desmaiado à beira da estrada. Quando de repente estava passando um sacerdote. E o sacerdote, na questão tipológica, simboliza as religiões. E este sacerdote não auxiliou o homem que estava caído. O sacerdote, quando viu o homem, passou de largo.
Porque é isto que a religião faz. Porque tem pessoas que ficam brigando por religiões, mas religião não vai salvar ninguém. Quem salva é Cristo pela graça. Tá bom, pessoal? Depois do sacerdote passou um levita. E o levita é uma tipologia das regras religiosas. Tá bom? E este levita passou de largo. Então, pessoal, observe que essas questões de regras, de doutrinas, não podem salvar. Quem salva é Cristo Jesus. Então, pessoal, passou o sacerdote e não ajudou o homem caído. Né? Passou a religião e não ajudou. Passou o levita e também não ajudou o homem que estava caído. Ou seja, as regras da vida, as normas, os preceitos religiosos. Passou e também não ajudou aquele homem. Depois veio o bom samaritano. Olha que legal, pessoal. E o bom samaritano é uma tipologia de Cristo. O bom samaritano estava vindo com uma carruagem. Exatamente, pessoal. Isso é uma tipologia de Cristo, que veio com uma carruagem de glória, de resplendor, de dons espirituais e de uma série de outras coisas envolvendo a graça. Ele é o bom samaritano da história. Olha que legal. Provavelmente você não sabia que o bom samaritano é Cristo. E a partir de agora, tipologicamente, você está entendendo que o bom samaritano é Jesus. Olha que legal, pessoal. E o bom samaritano desceu da sua carruagem, isso é Cristo, tá bom? Que desceu lá da glória e veio para o planeta Terra. Jesus desceu da glória e veio para o vale da sombra da morte, que é este planeta. É por isso que Jesus morreu, porque ele veio para o vale da sombra da morte, tá bom? Jesus ia passando em sua carruagem, ou seja, o bom samaritano Jesus estava passando. Quando ele viu o bom samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Isto é maravilhoso, porque os originais gregos diz que o coração do bom samaritano foi removido. Olha que legal, pessoal. Quando nós estudamos a questão grega, essa história fica maravilhosa. O texto da história do bom samaritano diz que o bom samaritano se moveu de íntima. A palavra íntima fala de seio, né? Íntima, coisa íntima. Está entendendo? Fala de relação. É como se Jesus estivesse dizendo nesta parábola que aquele homem caído era gerado no reino espiritual. Ninguém sabia disso, mas realmente aquele homem era gerado no reino espiritual. Ele tinha um plano de salvação. O sacerdote não viu essa questão. O levita também não viu. Então, quando Jesus viu aquele homem caído, o bom samaritano viu o homem caído, ele se moveu de íntima compaixão. Por isso, ele pegou algumas faixas. Olha o equipamento de primeiros socorros. Coisa interessante, né, pessoal? Ele pegou algumas faixas de primeiros socorros, enfaixou aquele homem, depois ele derramou o vinagre, que a nossa Bíblia, por João Ferreira de Almeida, diz que era vinho, mas era vinagre, porque o vinagre, pessoal, serve como analgésico. E isto era muito importante, porque o próprio bom samaritano queria tirar as dores. Isso, tipologicamente, dentro de uma mensagem, significa que Jesus tem o equipamento de primeiros socorros. Ele quer enfaixar o seu corpo, não é verdade? Ele também quer tirar as dores através do vinagre. E depois, pessoal, ele derrama o azeite, o óleo de oliva em cima do corpo machucado. Porque o óleo de oliva traz a flexibilidade no pano. Exatamente, ele enfaixou e agora derramou o óleo em cima da faixa, do pano, para que o pano ficasse com elasticidade.
uma vez que o homem doente seria destinado para uma cidade próxima dali, que ficava a 12 quilômetros de distância, tá bom? Então, pessoal, o que essa mensagem significa? Significa que você que está machucado precisa dos equipamentos de primeiros socorros, não é verdade? Das faixas, do vinagre e também do azeite para a preservação do teu corpo, porque a caminhada é longa, a caminhada é muito grande e você precisa se levantar. O bom samaritano colocou o homem ferido em sua carruagem. Tipologicamente, a carruagem aponta para o Evangelho, para a graça. Então, se você está machucado, Jesus quer te pegar do chão deste mundo, do vale da sombra da morte, que espiritualmente é uma tipologia do reino do diabo, tá bom? E Jesus quer te colocar no reino da graça, na carruagem. Então, o bom samaritano pegou o homem ferido e colocou no Evangelho, na carruagem, na graça, e levou o homem até um hotel. Eu tenho uma Bíblia que diz que o homem foi levado a um hospital. Exatamente, pessoal, a uma clínica. Isso é muito importante, porque essa clínica é uma tipologia da igreja. Então, pessoal, aqui estamos aprendendo vários detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. A carruagem é o Evangelho, a graça. O lugar onde o homem ficou hospedado é uma tipologia da igreja. O dono do hotel ou o dono da clínica é uma tipologia do Espírito Santo. Agora, pessoal, o texto diz que o bom samaritano, que é Jesus, pegou 2 denários e pagou 2 diárias. Olha que legal, pessoal, 2 dias pagos. Porque um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Ou seja, Jesus pagou 2000 anos de cristianismo. Isso significa que a graça, o Evangelho, vai durar 2000 anos. Isso significa que em 2027, aproximadamente, acaba o tempo da graça. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja no ano 2027. Depois você procura e você vai encontrar um dos meus vídeos falando sobre o arrebatamento na casa do ano 2027. Tá bom, pessoal? É para nível de pesquisa, de conhecimento. Tá bom? Eu não bati o martelo. É só para nós termos a ideia de quando vai acontecer o arrebatamento. Porque nessa história do bom samaritano, Jesus pagou 2 denários, ou seja, 2000 anos. Tá bom? Se Jesus morreu no ano 27 com 33 anos, isso significa que no ano 2027 o tempo da graça vai cessar. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu encerro dizendo o seguinte: Jesus pagou 2 denários e Jesus, o bom samaritano, se retirou e falou para o dono do hotel, para o dono da clínica: eu irei e depois voltarei. Isso aqui, pessoal, fala do arrebatamento. Para você que é pré-tribulacionista, isso está falando sobre arrebatamento. Para você que é pós-tribulacionista, isso está falando aqui, pessoal, da volta de Jesus para realizar a implantação do reino milenar. Olha que legal, pessoal. Então, pessoal, eu vou terminar essa história do bom samaritano tipologicamente e farei mais 2 vídeos sobre a história do bom samaritano. É bom lembrar que essas questões sobre o reino milenar, o arrebatamento para a casa do ano 2027, estão aqui neste livro, tá bom? Este livro apresenta detalhes sobre o arrebatamento da igreja e sobre o milênio, de forma que você nunca ouviu falar, tá bom? Então adquira este livro. Eu quero louvar a Deus por você ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus.
Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372